Venha caminhar sobre as águas como Jesus. Neville Goddard. A Bíblia é feita para o homem que sabe usar sua imaginação, e por isso se torna imortal. O corpo eterno do homem é a imaginação, ou o próprio Deus. O corpo divino são seus membros, e é nesse corpo que estamos, assim como Jesus. Ted Kennedy fez um elogio ao ser humano, no qual ele cita uma frase de George Bernard Shaw. A frase era essa: alguns homens veem as coisas como são e se perguntam por quê. Eu sonho com as coisas que ainda podem acontecer e digo, por que não? Quando você encara seu nascimento nesse mundo como um trabalho de Deus, consegue acreditar que algo seja possível para Ele? Se você não sabe como e nem por que está aqui, você peca contra o Espírito Santo, pelo atrevimento de colocar um limite ao poder que trouxe você até aqui. Não há maior pecado contra o Espírito Santo que a crença do homem de que algo seja inalcançável para sua própria maravilhosa imaginação humana. Não imponha limites ao poder criativo de Deus. Imagine que tudo é possível e caminhe sobre as águas pelo poder da fé. A água simboliza sua aceitação ou sua assunção de que a vida é tão somente um drama psicológico que acontece em sua imaginação. Quando você para de procurar quem é o culpado por seus problemas e começa a reorganizar a estrutura de sua mente para sentir que seu desejo já está realizado, então você começa a caminhar sobre as águas. Mude os eventos em sua imaginação e você terá convertido esses eventos numa verdade psicológica, que posteriormente se converterão numa experiência espiritual. Quando você vive neste princípio, está então caminhando sobre as águas em direção ao nascimento do seu eu maior. Quero compartilhar com vocês algumas experiências de um amigo meu que pratica a arte de caminhar sobre as águas. Em uma carta ele me disse: uma senhora em meu escritório estava sempre reclamando sobre a falta de homens decentes e que todos lhe pareciam iguais e sem qualidade. Há 6 semanas atrás, quando eu dirigia meu carro do trabalho para casa, imaginei ela falando algo diferente. Ouvi em minha mente ela dizendo que estava saindo com um homem maravilhoso e que estavam vivendo momentos maravilhosos juntos. Ela andava tão deprimida que resolvi revisar suas palavras novamente, e assim o fiz. E ontem ela passou 20 minutos falando comigo sobre um perfeito cavalheiro, com quem ela está namorando agora. Ele deve ser maravilhoso mesmo, porque essa senhora parece agora andar em êxtase. Depois esse meu amigo me contou outro caso. Era sobre um sócio que lhe pediu para escrever uma nova revisão para um certo cliente. Ele recolheu todo o material que achou necessário, colocou numa pasta e juntou com uma pilha alta de trabalhos pendentes. Então, numa sexta-feira, o sócio lhe disse: meu cliente quer me encontrar na próxima segunda-feira no escritório dele. Então, meu amigo percebeu que devia produzir a nova revisão naquele momento. Sentou-se imediatamente e imaginou que já eram 5 horas da tarde. Fez toda a revisão que seu sócio leu e aprovou, dizendo: isto está perfeito. Satisfeito com essa cena como seu resultado esperado, localizou a pasta e foi para a máquina de escrever. E escreveu 4 páginas como se flutuasse por cima do problema. Às 5 horas daquela tarde, o sócio dele esteve no escritório, leu o relatório e disse as palavras exatas que tinha escutado ele dizer em sua imaginação: isto está perfeito. Quando você acreditar de verdade que imaginar cria a realidade, histórias como essa deixarão de lhe causar surpresa. Como você poderá ficar surpreso quando entender que a imaginação cria de fato sua realidade? Você pode não gostar de algo que tenham lhe dito, mas isso aconteceu porque antes você imaginou isso, ou isso não teria lhe acontecido. Quando você revisa seu roteiro interrompendo a ação e reescrevendo o roteiro, então você está caminhando sobre as águas, imaginando a realidade que deseja experimentar e que vai aparecer em seu mundo. Meu amigo continuou sua carta dizendo: tem certas coisas em minha vida que não entendo. No domingo passado, enquanto eu e minha mulher e nosso filho mais novo estávamos plantando flores de verão, percebi que estava vivendo a mesma coisa que eu tinha sonhado no inverno anterior.
Naquele momento pensei que aquele sonho devia ter sido simbólico, mas sem identificar o simbolismo das flores, esqueci esse assunto. Agora não entendo a relação entre um sonho noturno que eu não controlava e o ato de plantar flores no domingo passado, que eu podia controlar. Cada evento na vida tem dentro de si mesmo algo além da mera experiência física. As flores simbolizam o crescimento do que foi plantado. Durante o inverno, quando nada cresce, ele plantou sementes que florescerão não só no mundo de César, como também no mundo do espírito, assim como acontece com todos nós. Eu incentivo você agora que use sua imaginação e caminhe sobre as águas. Plante as sementes do seu desejo na profundidade da sua alma e permita que elas floresçam na terra da realidade física. Se você não consegue ver sua colheita, então acredite que ela já aconteceu, pois ela virá, quer você aceite isso ou não. E não peque contra o Espírito Santo dizendo que algo é impossível, pois Deus é sua própria maravilhosa imaginação humana, e nada é impossível para essa imaginação. Quando alguém lhe diz algo, mesmo que você negue a verdade ou a possibilidade do que é dito, você tem que imaginar o que foi dito, para poder entender isso. A não ser, claro, que se fale numa língua estranha, e então tudo fica sem sentido mesmo. Como disse o apóstolo Paulo, seria melhor falar 5 palavras compreensíveis do que falar 10.000 palavras que não podem ser compreendidas. Não pense nas razões pelas quais você pode realizar algo. Simplesmente pense que já está realizado. Se você diz a si mesmo que isso não é possível, está pecando contra o Espírito Santo. Não conheço nenhuma limitação ao poder de Deus. Davi é o que surge em nós por causa dessa descendência da semente de Deus. Seja negro, loiro ou oriental, Cristo, a semente de Deus, é a descendência que está plantada em você. E quando acontece a união entre essa mais alta semente descendente e o que é apenas um ser animado, o indivíduo é elevado ao mundo sobrenatural, onde ele se reconhece como o único filho gerado por Deus, Davi. Eu incentivo você para que use sua imaginação para tudo que é amável e amado. Não importa qual seja o seu desejo, sua imaginação o torna possível, pois a imaginação humana é o corpo divino que o mundo chama de Jesus. Porque você e eu podemos imaginar é que nos tornamos membros desse corpo divino, para o qual todas as coisas são possíveis. Não há nada que seja impossível para Deus. Tudo o que você precisa fazer é imaginar a realização do seu objetivo. A fé é um ensaio que resulta na experiência física e real. Faça esse ensaio acreditando que você já tem o que deseja, e assim será sua experiência no mundo físico e real. Faça como meu amigo fez, imaginando que aquela senhora já tinha seu namorado maravilhoso, vendo nos olhos de sua mente ela falando sobre seu novo namorado e seus momentos juntos, e depois esse ensaio se converteu em realidade. Você é o centro do mundo em que vive, as outras pessoas são apenas uma extensão de você. É você quem está desempenhando todos os papéis nessa trama chamada vida. Desafio você a ensaiar sua vida com um trabalho melhor, um relacionamento novo ou melhorado, um carro novo ou uma casa nova. Não se preocupe em analisar esses desejos ou se culpar por ter esses desejos, pois fazendo isso vai descobrir muitos motivos para não seguir em frente. Ninguém está livre do pecado. Em algum momento sempre estaremos roubando ou cobiçando. Descreva um homem em termos poucos lisonjeiros e você roubou seu nome. Todo mundo é digno de alguma culpa. Portanto, não perca seu tempo se analisando, pois se fizer isso, você estará errando o alvo. Preocupar-se sobre o que você podia ou não podia ter feito é desperdiçar seu poder criativo. Você se verá em meio ao trigo e às ervas daninhas, já que todo ato imaginado se materializa. Mas comece agora a plantar algo amável, não só para você, mas também para seu vizinho, seu amigo ou seu filho. Apaixone-se pela ideia de que ele já está feliz e confiante. Sinta a satisfação que lhe acontece em reconhecimento pela sua colheita. Pois se uma colheita não é reconhecida ou celebrada, então não há satisfação. Mas quando você planta conscientemente e vê o resultado disso, então sentirá a satisfação por essa colheita.
Comprove que seus pensamentos têm um poder criativo, imaginando o que quer com constância, e assim estará caminhando sobre as águas. Não importa o que aconteça durante seu dia, faça revisão disso, faça do seu dia conforme a sua vontade, e assim caminhará por sobre as águas como Jesus. O livro de Gênesis conta a história de Jacó, que encontrou um poço tampado por uma pedra. Tirando a pedra, ele pegou água para seu rebanho, e quando colocou a pedra de volta, tudo parecia como estava antes, ao ponto de que ninguém poderia dizer que a pedra havia sido retirada, ou que alguém houvesse tirado água do poço. No Novo Testamento, Jesus fez seu primeiro milagre enchendo jarros de pedra com água e transformando em vinho. Esses atos fecham as portas para a nossa imaginação. Mas estou aqui para abrir essas portas e fazê-lo compreender esses atos de um ponto de vista espiritual. A senhora do escritório contou as novidades com seu namorado, assim como o meu amigo que sonhou com flores como simbolismo de que colhemos o que plantamos. Vendo a imaginação como um poço, meu amigo retirou esses atos de pedra de sua mente e pegou a verdade que desejava ouvir em sua imaginação e colocou em outro jarro ou outra situação. Coloque água em qualquer recipiente e ela vai assumir a mesma forma do recipiente em que foi colocada. Assim que você retira a pedra e pega a água, pode colocá-la em qualquer forma que deseja e a água vai assumir essa forma. Não passe um dia sequer sem praticar a arte de caminhar sobre as águas. Cada vez que você usa sua imaginação com amor em favorecimento de outra pessoa, você se torna um intermediário entre Deus e essa outra pessoa, que na verdade não é uma outra pessoa, mas sim uma extensão de você mesmo. Muita gente acha que a família Kennedy é vítima de uma maldição. Mas sabem por que tal maldição existe? Porque imaginar cria a realidade. Talvez alguém esta noite, sentindo-se ferido ou traído por um amigo, colocará em movimento seus pensamentos de raiva e vingança, sem nem mesmo considerar as consequências disso. Talvez esse alguém não conheça a arte de perdoar, ou não tenha a intenção do perdão, permitindo assim que seus pensamentos se movam livremente, levando-o para um fim inevitável em sua vida. Nascemos pela graça de Deus. Não podemos fazer crescer uma única unha de nossos dedos. E mesmo assim alguns de nós se atrevem a pôr limites ao poder de Deus. Se pela graça de Deus estamos aqui, não podemos, pela mesma graça, alcançar um mundo mais elevado? A promessa é: você nascerá de cima. Se Deus fez tal promessa, Ele com certeza tem o poder de cumpri-la. E assim o faz, através do presente que nos dá com nossa imaginação. Nascidos na carne por um poder maior que nós mesmos, estamos destinados ao nascimento no mundo espiritual, através desse mesmo poder, que faz de nós uma semente com descendência divina. Essa semente foi plantada com um ato criativo, e quando é fertilizada, ela entra em erupção. O padrão divino desperta e nos deslocamos para uma era completamente diferente. O padrão divino está em erupção dentro de mim. Estou contando minha experiência na esperança de que acreditem em mim e provem essa verdade em suas próprias vidas. Comentei sobre a lei de César, ensinando como caminhar sobre as águas e usar essa lei psicológica para mudar seu mundo, não só para vocês, como também para todos os outros. Não há necessidade de mendigar ou pedir nada a ninguém, pois tudo vive na imaginação humana, pronto para ser apropriado e se tornar visível no mundo físico. Todos nós nasceremos de cima, pois todos somos Deus, e não há nada que não seja Deus. Assim que Deus envia a si mesmo como mensageiro, elegendo um indivíduo e impregnando-o, a pessoa pode não perceber quando acontecer, mas esse nascimento será no tempo certo. Todos estamos aqui com um propósito. Se essa semente divina ainda não brotou em você, aguarde, pois no tempo certo ela brotará. Alguns percebem quando recebem essa semente, outros não. Mas quando o filho nasce, não importa em que momento ele foi concebido. Tudo é a realização de um plano perfeito dentro do corpo eterno de Deus, cada um preenchendo uma função específica. Há diferentes níveis no corpo de Deus, mas isso não importa porque nesse corpo todos somos um só. Acredite no que eu digo. Quando você souber o que quer da vida, crie uma cena que signifique a realização disso que você quer. Veja isso tão claramente quanto seja possível.
Sinta a naturalidade disso. Experimente isso até que tudo lhe pareça bem real. Agora, na mesma medida que você acreditar nessa realidade, essa experiência imaginada vai se tornar realidade física. Não pare por aí. Continue imaginando outros resultados e compartilhe seus sucessos com outras pessoas. Ensine a elas como se livrar da escravidão de César. Quando você souber quem é de verdade, não vai mais invejar a vida de ninguém. Como poderia fazer isso quando você sabe que é Deus e essas pessoas com vidas invejáveis são apenas projeções de você mesmo? Se pela manhã acontece algo em sua vida que não lhe agrada, não aceite isso como sua verdade, pois assim você fecha as portas para a sua imaginação, aceitando isso como o definitivo. Abra as portas da imaginação se perguntando o que você quer ver no lugar daquilo que não lhe agrada. Entre nesse pensamento, divirta-se nele como se fosse real. Convença a si mesmo de que isso é real. Acredite nessa realidade e ela se tornará um fato na sua vida real. Locução Anderson Motreanjo. Uma pessoa em estado de gratidão não tem depressão, vive relacionamentos harmoniosos, pois sabe perdoar, tem fé no futuro, pois aproveita o presente e é grata pelo passado, e enxerga oportunidades que outras pessoas sem gratidão não enxergam. Conheça o curso Como Viver com Gratidão e Ser Feliz. Mais informações na descrição desse vídeo.